Ok. Estou ensinando neste fim de semana sobre transformação. O que significa? Ser mudado. Ser mudado completamente. E a Bíblia está dizendo, não vos conformem com este mundo, mas sejam transformados, mudados inteiramente pela renovação da sua mente. Se nós quisermos realmente que nossas vidas mudem, temos de mudar a nossa mente sobre a maneira que olhamos e pensamos sobre as coisas. Bem, a maior transformação, eu acredito, é aquela que Deus faz em nós. E como Ele nos muda do que éramos quando começamos para o que Ele quer que nós sejamos. E é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece instantaneamente, sabe? Isso acontece durante um período de tempo. E se você quiser desfrutar da sua jornada com Deus, então você vai ter que ser paciente e perceber que, embora ainda não esteja onde você precisa estar, Deus não está bravo com você sobre isso. Ele te ama em cada passo do seu caminho. E o principal que eu acredito que Deus quer para nós é que continuemos prosseguindo. E então vamos fazendo algum tipo de progresso. Eu não sei sobre você, mas eu gosto do progresso. Gosto de saber que estou chegando a algum lugar, mesmo se não for a todos os lugares que eu gostaria de estar, pelo menos eu estou chegando a algum lugar. E então há muitos anos eu digo isso, você pode não estar onde você quer, mas graças a Deus você não estava onde costumava estar. E então eu encorajo você, agora me escute, eu quero encorajá-lo aqui nesta manhã para estar animado com o crescimento que você teve. Não fique apenas olhando para o que você não é, mas realmente fique animado e tire um tempo às vezes e pense sobre a diferença em você a partir de quando você começou com Deus, de onde você está agora. Quantos estão um pouco mais agradáveis do que costumavam ser? Ok, graças a Deus. E então, e sabe, a maior transformação, eu acredito, é uma pessoa que seja egoísta, egocêntrica, autoconsciente, autopretensiosa, autoconfiante, autocentrada, ser transformada em um filho de Deus, altruísta como Cristo, que caminha em amor. E esse é o nosso objetivo, andar em amor. Não esse tipo de amor mundano que liga e desliga, dependendo do que as pessoas fazem, mas o ágape de Deus, o tipo de amor que simplesmente ama, porque isso é o que Ele é. Uma coisa boa para você orar é: Deus, reduza-me ao amor. Deixa, Senhor, que eu seja um santo corpo cheio e inundado com seu amor. O maior mandamento é: amarás o seu teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento, toda a sua força. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Eu acho que a Bíblia é um livro, em grande parte, sobre relacionamento. É sobre a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, mas é também muito sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Eu não sei se você percebeu ainda ou não, mas uma grande parte da Bíblia fala sobre a maneira que Deus quer que nós vejamos a nós mesmos e a atitude que Ele quer que nós tenhamos em direção a nós mesmos. Deus realmente quer que você ame a si mesmo. Não de uma forma egoísta, autocentrada, mas de forma saudável, equilibrada. Ele quer que você não seja contra si mesmo o tempo todo e constantemente encontre tudo que há de errado com você, mas Ele quer que você veja o que Ele criou você para ser e que, embora não tenha chegado ainda, você está no caminho para isto. Todos digam: eu estou no caminho. Então eu acho que para enfrentar esse tipo de transformação, uma das coisas e a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender quem nós somos em Cristo. E em seguida, começar a andar nisso. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo que nós estamos em Cristo? Bem, quando nós nascemos de novo, somos colocados em Cristo. Ele vem viver em nós. Nos tornamos um. Então, agora estando Ele em nós, então agora nós compartilhamos de tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, pela fé. Jesus é totalmente justo. Não há nada de errado com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que não conheceu o pecado, sendo Jesus, se tornou pecado para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo.
Assim, em Cristo, uma das coisas que nós temos agora é retidão em vez de inadequação. Isso não é maravilhoso? Vamos dar uma olhada em Romanos 3, 23. Já que todos pecaram e estão totalmente destituídos da honra e da glória de Deus, eu gosto disso. Ele não diz que todos temos pecado e que ficamos destituídos. Nós somos destituídos a cada dia, a cada momento. Nós estamos destituídos da honra e glória que Deus dá e recebe. Todos digam, todos. Quem concorda que todos pecamos? Ok. Mas você sabe o que? Nem todo mundo sabe. E mesmo se soubessem, poderiam ter dificuldades para concordar com o resto disso. Portanto, todos são justificados, feitos justos, como se nunca tivessem pecado. E feitos puros e totalmente retos com Deus. Livremente, gratuitamente, por sua graça. Seu favor imerecido e misericórdia pela redenção que é fornecida em Cristo Jesus. Assim, em Cristo, nós somos feitos corretos com Deus. Você sabe o quão maravilhoso e quão libertador é você não ter que constantemente meditar sobre tudo que há de errado com você? Será que eu sou a única aqui que está animada com isso, gente? Quero dizer, meu Deus, eu fiz isso por tantos e tantos anos. Sabe, o mundo está cheio de pessoas felizes em dizer tudo que há de errado com você. E elas vêm e colocam um monte de normas e regras que nós devemos seguir, e aquilo que podemos ou não fazer, e até mesmo as revistas nos mostram como deve ser a nossa aparência. Mas agora você tem que se lembrar que tudo isso é ditado por pequenos adolescentes que não têm sequer uma grama de gordura corporal. E eu não sei, me desculpe, mas eu não acho que a Eva fosse assim. Decidi acreditar que ela tinha carne sobre seus ossos, amém? Agora, isso é apenas a minha opinião, pessoal, mas, sabe? Mas daí então não tem muito a ver com o que eu estou dizendo hoje, mas ainda assim é algo bom. E quando eu digo que nós somos justos, não quero dizer que fazemos tudo certo. E isso é a glória disso. Nós todos estamos destituídos da glória de Deus. Você já fez coisas erradas hoje? Eu já fiz muitas. Eu tive algum pensamento estúpido cedo de manhã. Sabe, você não pensa algo estúpido em sua cabeça, como se você estivesse por aí pensando, se preparando para fazer coisas e de repente você pensa tipo, o quê? Por que eu estou pensando assim sobre isso? E assim a Bíblia diz que quando pecamos, não só pecado no comportamento, mas também em pensamento palavra e ação. Então, nós podemos muito bem desistirmos da pressão do perfeccionismo e parar de se sentir como se Deus fosse nos rejeitar ou ficar com raiva de nós se nós não agimos perfeitamente todos os dias. Alguém pode dizer, Joyce, você não acha que você está se arriscando a dizer para as pessoas, e se elas agora pensarem que está ok para elas pecar? Quer saber? Eu não estou nem um pouco preocupada com isso, e eu vou te dizer por quê. Se você ama Deus o bastante para vir aqui nesta manhã, para ouvir a sua palavra no sábado de manhã, então você não é uma pessoa que está se levantando todos os dias procurando uma desculpa para o pecado. Então eu vou ajudá-lo dizendo a você, sim, faça o seu melhor e deixe Deus fazer o resto. E a cada dia você vai ficar melhor e melhor e melhor. De pouco a pouco, de glória em glória, nós podemos melhorar. Eu disse outro dia, ao longo dos últimos anos, Dave e eu estamos casados há 48 anos, e ao longo dos últimos 40 anos, desde que eu estive realmente estudando seriamente a palavra de Deus, eu acho que ele se sente como se tivesse sido casado com 20 mulheres diferentes. Eu vou dizer uma coisa, eu ainda não cheguei, mas eu estou certa de que eu não estou como eu costumava ser, e isso é o que a palavra de Deus deve fazer por cada um de nós. Amém? Nós somos transformados em sua própria imagem. Amém?
Nosso destino é a semelhança de Cristo. O nosso destino é responder às pessoas e coisas e situações do jeito que Jesus fez quando ele estava aqui. Graças a Deus que o mundo não é o nosso padrão, mas Jesus é o nosso padrão. Então eu amo isso, que nós estamos destituídos. Não é apenas uma coisa de uma vez, eu não estou apenas com tudo bagunçado, mas agora eu tenho tudo isso junto. Nós estamos destituídos da glória de Deus, mas todos nós somos justificados, feitos justos com Deus, através de Cristo. E nele, não no seu comportamento, eu não faço tudo certo, mas eu ainda sou certa. E aqui está a razão pela qual isso é tão importante. Agora, por favor, ouça, você nunca vai produzir qualquer coisa que você não acredita que tem. Então, quão tolo seria, mas então isso é o que muitas vezes as pessoas fazem. Você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Isso é o que a religião, apenas a religião crua, sem relacionamento, faz a nós muitas vezes. Ela nos sufoca com regras, regulamentos e todas estas orientações sobre o comportamento, mas nunca chega perto de dizer quem somos em Cristo. Amém? Se eu não sei que eu tenho alguma coisa, eu não posso usá-la. Se você me dissesse, me dá $1, não poderia dar-lhe $1 se eu não soubesse que eu tinha $1. Assim como você poderia ser melhor, como você poderia produzir um comportamento mais certo, se você não sabe que você está certo e que essa semente de retidão está dentro de você como um dom de Deus. Então quero que digam, eu tenho. Isso é o que precisamos saber. Nós temos o que precisamos. Nós estamos cheios de coisas e o que nós precisamos é estar apenas fazendo o seu caminho de dentro de nós para fora de nós, onde todos possam vê-lo. Este é um dia feliz, dia feliz, dia feliz. Ok. Nós somos amados. Uau! Muitas pessoas precisam desesperadamente não só de ouvir, mas acreditar. Eu já disse várias vezes nesta conferência, Deus nunca vai amar você mais do que Ele ama você neste momento. E você pensa, Porque veja, por vezes pensamos bem, se melhorarmos, então Deus nos amará mais. Deus não nos ama por causa de tudo que fazemos, mas Ele nos ama por causa do que Ele é. Deus é amor e Ele ama a nós com um inesgotável amor. Com um amor perfeito, que é incondicional e não pode ser comprado. Posso te dizer uma coisa? Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com suas boas obras. Amém? É graça gratuita. Deus nos ama não porque nós merecemos, mas porque Ele tem que fazer isso. Isso é só o que Ele sabe fazer. E assim, mesmo se você estiver tendo dificuldade para tomar posse de que Deus pode amar você, somente receba isto e deixe esse amor começar a curar as suas feridas em sua vida. Como você sabe, eu fui abusada sexualmente por meu pai. No mínimo você sabe, se assiste meu programa de TV, e foi por muitos anos. Eu falo muito sobre isso porque isso foi a causa de tantas feridas em minha vida que precisavam ser curadas. Crianças são destinadas a serem amadas e bem cuidadas, a sorrir e a brincar e serem alimentadas. Eu não tive nada disso. As pessoas que disseram que amavam-me abandonaram-me, abusaram de mim. Meu pai estava com raiva o tempo todo. Toda vez que você fazia exatamente o que ele queria, ele ficava com raiva. Você nunca sabia de um dia para o outro o que ele realmente esperava. Se você pensasse que tinha descoberto na terça, poderia mudar na quarta-feira. E toda a minha meta pareceu que foi durante anos tentar dançar em torno dele, tentar impedi-lo de ficar com raiva, porque se ele ficasse com raiva, você nunca sabia o que ele ia capaz de fazer. Às vezes ele batia na minha mãe, ou enlouquecia, ou gritava, berrava, você nunca sabia aí. E então, na época em que você chega aos 15 anos disso, você está confusa
Então me casei com o primeiro cara que apareceu. Eu tinha 18 anos porque eu pensei que por eu ter sido abusada ninguém jamais iria me querer. Então eu não sabia o que era amor, eu nunca tinha tido. Então eu apenas me casei com o primeiro cara que apareceu e ele realmente era um maluco total. E sabe, eu digo muito disso. Muitas vezes as pessoas que estão feridas e perturbadas apenas por desespero se casam com outras pessoas perturbadas. Rapaz, precisamos ter cuidado com a tomada de decisões em desespero. E quer saber de uma coisa? É melhor estar sozinho do que estar casado com a pessoa errada, sabe? Confia em mim. Amém? Então, por 5 anos, eu estive casada com ele. Ele me deixou, ele me abandonou em outros estados. Eu tive que ligar para alguém em casa para obter algum dinheiro para... Eu fui abandonada no México, eu fui abandonada na Califórnia. Aqui eu tenho 18 anos, eu já passei por uma vida de um inferno e agora eu tenho mais 5 anos dela e tudo isso é o amor. Quando ele se cansava de ficar fora de casa, ele aparecia novamente no meio da noite. Oh, eu te amo, eu sinto muito. Eu era burra, continuava acreditando nele vez após vez após vez. Por quê? Por quê? Porque eu estava desesperada por amor. Se há uma coisa que nós queremos e nós precisamos, é do amor. E não esse tipo de amor mundano, carnal, pervertido, mas o amor que nos diz, eu te amo do jeito que você é. Isso não significa que a gente não precise mudar, mas... Sabe, uma das coisas melhores sobre o meu marido é que ele apenas me deixa ser eu. E, às vezes, a versão atual de mim não é tão boa quanto noutras vezes. Sou um pouco tagarela, um pouco arrogante, tenho um pequeno fogo em mim. Ele diz que é por isso que ele se casou comigo. Ele gosta desse fogo, então eu apenas dou a ele esse fogo e ele fica feliz. Mas quantos de vocês estão tão cansados de tentar ser o que você acha que todo mundo quer que você seja e em seguida ainda nunca estão satisfeitos? Mas Deus não é desse jeito. Deus gosta de você. Ele gosta dos seus pés grandes, ele gosta do espaço entre seus dentes, ele gosta de... tudo sobre você, cada coisinha a seu respeito. Coisas que as outras pessoas acham que são feias, ele acha que são lindas. Amém? Efésios 3, 17 e 18. E veja, o negócio é o seguinte, quanto mais você sabe que Deus ama você, mais maravilhado você vai ficar, e isso vai fazer com que você queira mudar mais do que qualquer outra coisa poderia fazer você querer mudar. É saber que Deus ama você. A Bíblia diz que o amor de Cristo constrange a nós. Isso significa que é o amor de Deus que nos leva a disciplinar a nós mesmos e não fazer essas escolhas erradas que nós sabemos que vão contra a vontade de Deus. Deixe-me dizer, eu faço um monte de coisas porque eu amo Jesus, que eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer. Amém? Eu tolero algumas pessoas que eu nunca teria pensado que eu estaria disposta a tolerar, sabe, gente? Eu não faço isso porque eu quero, eu não faço isso porque é divertido, eu não faço isso porque eu gosto, eu não faço isso porque elas merecem, eu faço isso porque eu amo Jesus e eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu passei um ano, não um dia ou 2 dias ou 2 semanas, eu passei um ano estudando, meditando e confessando que Deus me amava. Um ano. E deixa-me te dizer uma coisa, se você não tem essa revelação, então você pode muito bem fazer uma pausa de todo o resto. Você não precisa estudar qualquer outra coisa e você precisa apenas estudar e se concentrar e ler tudo aquilo que cair em suas mãos sobre o quanto realmente Deus ama você. Ele nunca vai te desprezar, nunca vai desistir de você. Ele não está bravo com você toda vez que você comete um erro. Amém? Em Efésios 3, está bem aqui, eu vou achar. Ele diz que Cristo, através de sua fé. Veja, você tem que perceber que tudo que eu estou falando esta manhã vem através da fé.
Você não tem se você não acreditar. É por isso que começamos na quinta dizendo: ouse acreditar. Que Cristo, através da sua fé, habite, estabeleça-se, abunde, faça o seu lar permanente em seus corações e que possam ser profundamente enraizados no amor e fundamentados firmemente no amor. Que vocês possam ter o poder e ser fortes para aprender e compreender com todos os santos, pessoas dedicadas de Deus, a experiência desse amor. Podemos realmente experimentar o amor de Deus. E você pode aprender a reconhecer: isto é Deus me amando. Deus fez isso para mim. Isto é um piscar dos olhos de Deus. Isto é Deus me avisando que Ele me vê o tempo todo e que Ele me ama. E para mim, para ser honesta, eu apenas disse a Deus esta manhã, eu disse: eu vou trabalhar tão duro quanto você quiser, durante o tempo que você quiser, mas há uma coisa que eu absolutamente não posso viver sem. Eu tenho que ter a sua presença, eu tenho que vê-lo aparecer na minha vida hoje. Eu falo sério. Se eu não pudesse ter isso, então eu poderia muito bem apenas parar, porque esse é realmente o nosso alimento. E sabe, a maioria das coisas que me animam, embora eu ame que Deus faça grandes coisas para mim, são coisas pequenas. Pequenas coisas que podem até mesmo não se relacionarem com outras pessoas, elas podem até não entendê-las, mas alguma coisa que Ele sabe que é importante para mim. E não há nada que eu ame mais que saber que Deus está sempre cuidando de mim. Aliás, esta é a diferença entre relacionamento e religião. Religião apenas faz você lutar e tentar e falhar e, sob condenação, tentar fazer a coisa certa, tentar fazer. Mas relacionamento traz o amor para você. O amor sempre leva você a fazer a coisa certa por seu poder, sua graça e misericórdia. Amém? Experimente o amor de Deus. Algo que eu comecei a fazer há anos atrás e ainda faço. Isso é bom para você se você fizer. Eu comecei a manter um pequeno caderno de coisas que Deus fez por mim, sabe? Coisas pequenas, coisas grandes. E rapaz, eu te digo, às vezes quando você meio que perde a noção do que está acontecendo em sua vida, você começa a se sentir um pouco para baixo, com pena de você. Você pode pegar esse livro e você pode, olha, sim, eu me lembro, cara, eu me lembro disso, olha. Uau, sim, eu me lembro disso. Sabe, nós nos lembrarmos das coisas fortalece a sua fé. Quantos de vocês poderiam lembrar agora de alguma coisa, digamos algo grande que Deus fez por você? Ok. Quantos podem se lembrar de algo pequeno que Deus fez por você? Apenas uma coisinha. Aqui está um exemplo. Há uma menina sentada aqui na primeira fila nesta manhã, seu nome é Grace. Ontem, acidentalmente, após a conferência, nós acabamos nos encontrando na mesma cafeteria. Agora, veja, eu não acho que haja acidentes com Deus. Eu acho que Ele queria que ela fosse lá comigo porque significava muito para ela estar falando comigo. E então, quando me viu ali, ela ficou com lágrimas nos olhos. Ela disse: eu ouço você desde que eu tinha 12 anos de idade. E assim nós conversamos um minuto e ela foi para fora. Em seguida, sua mãe a trouxe de volta, que também está com ela aqui hoje. E ela disse: você tem que entender toda a história. Ela disse: quando ela tinha 12 anos de idade, ela tinha tanta ansiedade, tanto pânico, que ela foi hospitalizada. Nenhum medicamento a ajudou, nenhum aconselhamento ajudou. O programa de tratamento não ajudou. Foi pela televisão em que você começou a me ver, ou CDs, algo assim, não é? Ela começou a ver o programa na TV e começou a ajudá-la. Eu tenho certeza que uma das coisas que talvez ajudou você foi apenas o que eu estou falando hoje. Saber que você é amada e aceita incondicionalmente. Porque isso é que nos faz acabar em uma confusão como esta. Tentando ser algo que não sabemos como ser, para que possamos obter algo de alguém que talvez nunca vão nos dar. Vocês ouviram? Quem está cansado de tentar ser algo que você sabe que não pode ser, para obter algo de alguém que certamente nunca vai dar a você. E ainda que eles dessem a você porque você mereceu e os agradou o tempo inteiro, então você vai ter que continuar fazendo isso por toda a sua vida para continuar conseguindo isso. E assim, ela disse algo que realmente me abençoou. Ela disse:
Eu via você 3 vezes por dia. E ela disse: por um ano eu assistia 3 vezes por dia. E a palavra que você pregava se tornou meu soro intravenoso. Isso é legal, não é? E sua mãe disse que ela estava completamente curada pela palavra de Deus. E agora ela tem 18 anos e está em seu caminho para uma grande vida. Agora, Grace, eu sei que todos querem vê-la. Por favor, se levante, vire, não fique constrangida. Vejam como ela é tão linda. Bem, vejam. Então isso foi Deus, gente. Quer dizer, quais são as chances de nós duas estarmos na mesma cafeteria? São quase nulas. Mas Deus fez isso para ela e Deus fez isso para mim, porque eu tenho de ouvir esse tipo de coisa para continuar o que estou fazendo. Amém? Ok. Estou ensinando neste fim de semana sobre transformação. O que significa? Ser mudado. Ser mudado completamente. E a Bíblia está dizendo: não vos conformem com este mundo, mas sejam transformados, mudados inteiramente pela renovação da sua mente. Se nós quisermos realmente que nossas vidas mudem, temos de mudar a nossa mente sobre a maneira que olhamos e pensamos sobre as coisas. Bem, a maior transformação, eu acredito, é aquela que Deus faz em nós. E como Ele nos muda do que éramos quando começamos para o que Ele quer que nós sejamos. E é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece instantaneamente, sabe? Isso acontece durante um período de tempo. E se você quiser desfrutar da sua jornada com Deus, então você vai ter que ser paciente e perceber que, embora ainda não esteja onde você precisa estar, Deus não está bravo com você sobre isso. Ele te ama em cada passo do seu caminho. E o principal que eu acredito que Deus quer para nós é que continuemos prosseguindo. E então vamos fazendo algum tipo de progresso. Eu não sei sobre você, mas eu gosto do progresso. Gosto de saber que estou chegando a algum lugar. Mesmo se não for a todos os lugares que eu gostaria de estar, pelo menos eu estou chegando a algum lugar. E então há muitos anos eu digo isso. Você pode não estar onde você quer, mas graças a Deus você não estava onde costumava estar. Então eu encorajo você, agora me escute, eu quero encorajá-lo aqui nesta manhã para estar animado com o crescimento que você teve. Não fique apenas olhando para o que você não é, mas realmente fique animado e tire um tempo às vezes e pense sobre a diferença em você a partir de quando você começou com Deus, de onde você está agora. Quantos estão um pouco mais agradáveis do que costumavam ser? Ok, graças a Deus. E então, e sabe, a maior transformação, eu acredito, é uma pessoa que seja egoísta, egocêntrica, autoconsciente, autopretensiosa, autoconfiante, autocentrada, ser transformada em um filho de Deus, altruísta como Cristo, que caminha em amor. E esse é o nosso objetivo. Andar em amor. Não esse tipo de amor mundano que liga e desliga, dependendo do que as pessoas fazem, mas o ágape de Deus, o tipo de amor que simplesmente ama, porque isso é o que Ele é. Uma coisa boa para você orar é: Deus, reduza-me ao amor. Deixa, Senhor, que eu seja um santo corpo cheio e inundado com seu amor. O maior mandamento é: amarás o seu teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento, toda a sua força. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Eu acho que a Bíblia é um livro, em grande parte, sobre relacionamento. É sobre a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, mas é também muito sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Eu não sei se você percebeu ainda ou não, mas uma grande parte da Bíblia fala sobre a maneira que Deus quer que nós vejamos a nós mesmos.
e a atitude que Ele quer que nós tenhamos em direção a nós mesmos, Deus realmente quer que você ame a si mesmo. Não de uma forma egoísta, autocentrada, mas de forma saudável, equilibrada. Ele quer que você não seja contra si mesmo o tempo todo e constantemente encontre tudo que há de errado com você, mas Ele quer que você veja o que Ele criou você para ser e que, embora não tenha chegado ainda, você está no caminho para isto. Todos digam, eu estou no caminho. Então eu acho que para enfrentar esse tipo de transformação, uma das coisas e a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender quem nós somos em Cristo. E em seguida, começar a andar nisso. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo que nós estamos em Cristo? Bem, quando nós nascemos de novo, somos colocados em Cristo. E Ele vem viver em nós. Nos tornamos um. Então, agora estando Ele em nós, então agora nós compartilhamos de tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, pela fé. Jesus é totalmente justo. Não há nada de errado com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que não conheceu o pecado, sendo Jesus, se tornou pecado para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo. Assim, em Cristo, uma das coisas que nós temos agora é retidão em vez de inadequação. Isso não é maravilhoso? Vamos dar uma olhada em Romanos 3, 23. Já que todos pecaram e estão totalmente destituídos da honra e da glória de Deus, eu gosto disso. Ele não diz que todos temos pecado e que ficamos destituídos. Nós somos destituídos a cada dia, a cada momento. Nós estamos destituídos da honra e glória que Deus dá e recebe. Todos digam, todos. Quem concorda que todos pecamos? Ok. Mas você sabe o que? Nem todo mundo sabe. E mesmo se soubessem, poderiam ter dificuldades para concordar com o resto disso. Portanto, todos são justificados, feitos justos, como se nunca tivessem pecado. E feitos puros e totalmente retos com Deus, livremente, gratuitamente, por sua graça. Seu favor imerecido e misericórdia pela redenção que é fornecida em Cristo Jesus. Assim, em Cristo, nós somos feitos corretos. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Com Deus. Você sabe o quão maravilhoso e quão libertador é você não ter que constantemente meditar sobre tudo que há de errado com você? Será que eu sou a única aqui que está animada com isso, gente? Quero dizer, meu Deus, eu fiz isso por tantos e tantos anos. Sabe, o mundo está cheio de pessoas felizes em dizer tudo que há de errado com você. E elas vêm e colocam um monte de normas e regras que nós devemos seguir, aquilo que podemos ou não fazer, e até mesmo as revistas nos mostram como deve ser a nossa aparência. Mas agora você tem que se lembrar que tudo isso é ditado por pequenos adolescentes que não têm sequer uma grama de gordura corporal e, eu não sei, me desculpe, mas eu não acho que a Eva fosse assim. Decidi acreditar que ela tinha carne sobre seus ossos, amém? Agora, isso é apenas a minha opinião, pessoal, mas, sabe... Mas daí então não tem muito a ver com o que eu estou dizendo hoje, mas ainda assim é algo bom. E quando eu digo que nós somos justos, não quero dizer que fazemos tudo certo. E isso é a glória disso.
Nós todos estamos destituídos da glória de Deus. Você já fez coisas erradas hoje? Eu já fiz muitas. Eu tive algum pensamento estúpido cedo de manhã. Sabe, você não pensa algo estúpido em sua cabeça, como se você estivesse por aí pensando, se preparando para fazer coisas e de repente você pensa tipo, o quê? Por que eu estou pensando assim sobre isso? E assim a Bíblia diz que quando pecamos, não só pecado no comportamento, mas também em pensamento e palavra e ação. Então, nós podemos muito bem desistirmos da pressão do perfeccionismo e parar de se sentir como se Deus fosse nos rejeitar ou ficar com raiva de nós se nós não agimos perfeitamente todos os dias. Alguém pode dizer, Joyce, você não acha que você está se arriscando a dizer para as pessoas, e se elas agora pensarem que está ok para elas pecar? Quer saber? Eu não estou nem um pouco preocupada com isso, e eu vou te dizer por quê. Se você ama Deus o bastante para vir aqui nesta manhã, para ouvir a sua palavra no sábado de manhã, então você não é uma pessoa que está se levantando todos os dias procurando uma desculpa para o pecado. Então eu vou ajudá-lo dizendo a você, sim, faça o seu melhor e deixe Deus fazer o resto. E a cada dia você vai ficar melhor e melhor e melhor. De pouco a pouco, de glória em glória, nós podemos melhorar. Eu disse outro dia, ao longo dos últimos anos, Dave e eu estamos casados há 48 anos, e ao longo dos últimos 40 anos, desde que eu estive realmente estudando seriamente a palavra de Deus, eu acho que ele se sente como se tivesse sido casado com 20 mulheres diferentes. Eu vou dizer uma coisa, eu ainda não cheguei, mas eu estou certa de que eu não estou como eu costumava ser, e isso é o que a palavra de Deus deve fazer por cada um de nós. Amém? Nós somos transformados em sua própria imagem. Amém? Nosso destino é a semelhança de Cristo. O nosso destino é responder às pessoas e coisas e situações do jeito que Jesus fez quando ele estava aqui. Graças a Deus que o mundo não é o nosso padrão, mas Jesus é o nosso padrão. Então eu amo isso, que nós estamos destituídos. Não é apenas uma coisa de uma vez, eu não estou apenas com tudo bagunçado, mas agora eu tenho tudo isso junto. Nós estamos destituídos da glória de Deus, mas todos nós somos justificados, feitos justos com Deus, através de Cristo. E nele, não no seu comportamento, eu não faço tudo certo, mas eu ainda sou certa. E aqui está a razão pela qual isso é tão importante. Agora, por favor, ouça, você nunca vai produzir qualquer coisa que você não acredita que tem. Então, quão tolo seria, mas então isso é o que muitas vezes as pessoas fazem. Você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Isso é o que a religião, apenas a religião crua, sem relacionamento, faz a nós muitas vezes. Ela nos sufoca com regras, regulamentos e todas estas orientações sobre o comportamento, mas nunca chega perto de dizer quem somos em Cristo. Amém? Se eu não sei que eu tenho alguma coisa, eu não posso usá-la. Se você me dissesse, me dá $1, não poderia dar-lhe $1 se eu não soubesse que eu tinha $1. Assim como você poderia ser melhor, como você poderia produzir um comportamento mais certo se você não sabe que você está certo e que essa semente de retidão está dentro de você como um dom de Deus. Então quero que digam, eu tenho. Isso é o que precisamos saber. Nós temos. Nós temos o que precisamos. Nós estamos cheios de coisas e o que nós precisamos é estar apenas fazendo o seu caminho
de dentro de nós para fora de nós, onde todos possam vê-lo. Este é um dia feliz, dia feliz, dia feliz. Ok. Nós somos amados. Uau! Muitas pessoas precisam desesperadamente não só de ouvir, mas acreditar. Eu já disse várias vezes nesta conferência, Deus nunca vai amar você mais do que Ele ama você neste momento. E você pensa, Porque veja, por vezes pensamos bem, se melhorarmos, então Deus nos amará mais. Deus não nos ama por causa de tudo que fazemos, mas Ele nos ama por causa do que Ele é. Deus é amor e Ele ama a nós com um inesgotável amor. Com um amor perfeito, que é incondicional e não pode ser comprado. Posso te dizer uma coisa? Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com suas boas obras. Amém? É graça gratuita. Deus nos ama não porque nós merecemos, mas porque Ele tem que fazer isso. Isso é só o que Ele sabe fazer. E assim, mesmo se você estiver tendo dificuldade para tomar posse de que Deus pode amar você, somente receba isto e deixe esse amor começar a curar as suas feridas em sua vida. Como você sabe, eu fui abusada sexualmente por meu pai. No mínimo você sabe, você assiste meu programa de TV e foi por muitos anos. Eu falo muito sobre isso porque isso foi a causa de tantas feridas em minha vida que precisavam ser curadas. Crianças são destinadas a serem amadas e bem cuidadas, a sorrir e a brincar e serem alimentadas. Eu não tive nada disso. As pessoas que disseram que amavam-me abandonaram-me, abusaram de mim. Meu pai estava com raiva o tempo todo. Toda vez que você fazia exatamente o que ele queria, ele ficava com raiva. Você nunca sabia de um dia para o outro o que ele realmente esperava. Se você pensasse que tinha descoberto na terça, poderia mudar na quarta-feira. E toda a minha meta pareceu que foi durante anos tentar dançar em torno dele, tentar impedi-lo de ficar com raiva, porque se ele ficasse com raiva, você nunca sabia o que ele ia capaz de fazer. Às vezes ele batia na minha mãe, ou enlouquecia, ou gritava, berrava, você nunca sabia aí. E então, na época em que você chega aos 15 anos disso, você está confusa? Então me casei com o primeiro cara que apareceu. Eu tinha 18 anos porque eu pensei que por eu ter sido abusada, ninguém jamais iria me querer. Então, eu não sabia o que era amor, eu nunca tinha tido. Então, eu apenas me casei com o primeiro cara que apareceu e ele realmente era um maluco total. E sabe, eu digo muito disso. Muitas vezes, as pessoas que estão feridas e perturbadas, apenas por desespero, se casam com outras pessoas perturbadas. Rapaz, precisamos ter cuidado com a tomada de decisões em desespero. E quer saber de uma coisa? É melhor estar sozinho do que estar casado com a pessoa errada, sabe? Confia em mim. Amém? Então, por 5 anos, eu estive casada com ele. Ele me deixou, ele me abandonou em outros estados. Eu tive que ligar para alguém em casa para obter algum dinheiro para... Eu fui abandonada no México, eu fui abandonada na Califórnia. Aqui eu tenho 18 anos, eu já passei por uma vida de um inferno e agora eu tenho mais 5 anos dela e tudo isso é o amor. Quando ele se cansava de ficar fora de casa, ele aparecia novamente no meio da noite. Oh, eu te amo, eu sinto muito. Eu era burra, continuava acreditando nele vez após vez após vez. Por quê? Por quê? Porque eu estava desesperada por amor. Se há uma coisa que nós queremos e nós precisamos, é do amor. E não esse tipo de amor mundano, carnal, pervertido, mas o amor que nos diz, eu te amo do jeito que você é. Isso não significa que a gente não precise mudar, mas... Sabe, uma das coisas melhores sobre o meu marido é que ele apenas me deixa ser eu. E, às vezes, a versão atual de mim não é tão boa quanto noutras vezes. Sou um pouco tagarela, um pouco arrogante, tenho um pequeno fogo em mim. Ele diz que é por isso que ele se casou comigo. Ele gosta desse fogo, então eu apenas dou a ele esse fogo e ele fica feliz.
Mas quantos de vocês estão tão cansados de tentar ser o que você acha que todo mundo quer que você seja e em seguida ainda nunca estão satisfeitos? Mas Deus não é desse jeito. Deus gosta de você. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Ele gosta dos seus pés grandes, ele gosta do espaço entre seus dentes, ele gosta de tudo sobre você, cada coisinha a seu respeito. Coisas que as outras pessoas acham que são feias, ele acha que são lindas. Amém? Efésios 3, 17 e 18. E veja, o negócio é o seguinte: quanto mais você sabe que Deus ama você, mais maravilhado você vai ficar, e isso vai fazer com que você queira mudar mais do que qualquer outra coisa poderia fazer você querer mudar. É saber que Deus ama você. A Bíblia diz que o amor de Cristo constrange a nós. Isso significa que é o amor de Deus que nos leva a disciplinar a nós mesmos e não fazer essas escolhas erradas que nós sabemos que vão contra a vontade de Deus. Deixa-me dizer, eu faço um monte de coisas porque eu amo Jesus, que eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer. Amém? Eu tolero algumas pessoas que eu nunca teria pensado que eu estaria disposta a tolerar, sabe, gente? Eu não faço isso porque eu quero, eu não faço isso porque é divertido, eu não faço isso porque eu gosto, eu não faço isso porque elas merecem, eu faço isso porque eu amo Jesus e eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu passei um ano, não um dia ou 2 dias ou 2 semanas, eu passei um ano estudando, meditando e confessando que Deus me amava. Um ano. E deixa-me te dizer uma coisa, se você não tem essa revelação, então você pode muito bem fazer uma pausa de todo o resto. Você não precisa estudar qualquer outra coisa e você precisa apenas estudar e se concentrar e ler tudo aquilo que cair em suas mãos sobre o quanto realmente Deus ama você. Ele nunca vai te desprezar, nunca vai desistir de você. Ele não está bravo com você toda vez que você comete um erro. Amém? Em Efésios 3, está bem aqui, eu vou achar. Ele diz que Cristo, através de sua fé. Veja, você tem que perceber que tudo que eu estou falando esta manhã vem através da fé. Você não tem se você não acreditar. É por isso que começamos na quinta dizendo: ouse acreditar. Que Cristo, através da sua fé, habite, estabeleça-se, abunde, faça o seu lar permanente em seus corações e que possam ser profundamente enraizados no amor e fundamentados firmemente no amor. Que vocês possam ter o poder e ser fortes para aprender e compreender com todos os santos, pessoas dedicadas de Deus, a experiência desse amor. Podemos realmente experimentar o amor de Deus. E você pode aprender a reconhecer: isto é Deus me amando. Deus fez isso para mim. Isto é um piscar dos olhos de Deus. Isto é Deus me avisando que Ele me vê o tempo todo e que Ele me ama. E para mim, para ser honesta, eu apenas disse a Deus esta manhã, eu disse: eu vou trabalhar tão duro quanto você quiser, durante o tempo que você quiser, mas há uma coisa que eu absolutamente não posso viver sem. Eu tenho que ter a sua presença, eu tenho que vê-lo aparecer na minha vida hoje. Eu falo sério. Se eu não pudesse ter isso, então eu poderia muito bem apenas parar, porque esse é realmente o nosso alimento. E sabe, a maioria das coisas que me animam, embora eu ame que Deus faça grandes coisas para mim, são coisas pequenas. Pequenas coisas que podem até mesmo não se relacionarem com outras pessoas, elas podem até não entendê-las, mas alguma coisa que Ele sabe que é importante para mim,
E não há nada que eu ame mais que saber que Deus está sempre cuidando de mim. Aliás, esta é a diferença entre relacionamento e religião. Religião apenas faz você lutar e tentar e falhar e, sob condenação, tentar fazer a coisa certa, tentar fazer. Mas relacionamento traz o amor para você. O amor sempre leva você a fazer a coisa certa por seu poder, sua graça e misericórdia. Amém? Experimente o amor de Deus. Algo que eu comecei a fazer há anos atrás e ainda faço. Isso é bom para você se você fizer. Eu comecei a manter um pequeno caderno de coisas que Deus fez por mim, sabe? Coisas pequenas, coisas grandes. E rapaz, eu te digo, às vezes quando você meio que perde a noção do que está acontecendo em sua vida, você começa a se sentir um pouco para baixo, com pena de você. Você pode pegar esse livro e você pode, olha, sim, eu me lembro, cara, eu me lembro disso, olha. Uau, sim, eu me lembro disso. Sabe, nós nos lembrarmos das coisas fortalece a sua fé. Quantos de vocês poderiam lembrar agora de alguma coisa, digamos algo grande que Deus fez por você? Ok. Quantos podem se lembrar de algo pequeno que Deus fez por você? Apenas uma coisinha. Aqui está um exemplo. Há uma menina sentada aqui. Na primeira-feira nesta manhã, seu nome é Grace. Ontem, acidentalmente, após a conferência, nós acabamos nos encontrando na mesma cafeteria. Agora, veja, eu não acho que haja acidentes com Deus. Eu acho que Ele queria que ela fosse lá comigo porque significava muito para ela estar falando comigo. E então, quando me viu ali, ela ficou com lágrimas nos olhos. Ela disse, eu ouço você desde que eu tinha 12 anos de idade. E assim nós conversamos um minuto e ela foi para fora. Em seguida, sua mãe a trouxe de volta, que também está com ela aqui hoje. E ela disse, você tem que entender toda a história. Ela disse, quando ela tinha 12 anos de idade, ela tinha tanta ansiedade, tanto pânico, que ela foi hospitalizada. Nenhum medicamento ajudou, nenhum aconselhamento ajudou. O programa de tratamento não ajudou. Foi pela televisão em que você começou a me ver, ou CDs, algo assim, não é? Ela começou a ver o programa na TV e começou a ajudá-la. Eu tenho certeza que uma das coisas que talvez ajudou você foi apenas o que eu estou falando hoje. Saber que você é amada e aceita incondicionalmente. Porque isso é que nos faz acabar em uma confusão como esta. Tentando ser algo que não sabemos como ser, para que possamos obter algo de alguém que talvez nunca vão nos dar. Vocês ouviram? Quem está cansado de tentar ser algo que você sabe que não pode ser, para obter algo de alguém que certamente nunca vai dar a você. E ainda que eles dessem a você porque você mereceu e os agradou o tempo inteiro, então você vai ter que continuar fazendo isso por toda a sua vida para continuar conseguindo isso. E assim, ela disse algo que realmente me abençoou. Ela disse, eu via você 3 vezes por dia. E ela disse, por um ano eu assistia 3 vezes por dia. E a palavra que você pregava se tornou meu soro intravenoso. Isso é legal, não é? E sua mãe disse que ela estava completamente curada pela palavra de Deus. E agora ela tem 18 anos e está em seu caminho para uma grande vida. Agora, Grace, eu sei que todos querem vê-la. Por favor, se levante, vire, não fique constrangida. Vejam como ela é tão linda. Bem, vejam. Então isso foi Deus, gente. Quer dizer, quais são as chances de nós duas estarmos na mesma cafeteria? São quase nulas.
Mas Deus fez isso para ela e Deus fez isso para mim, porque eu tenho de ouvir esse tipo de coisa para continuar o que estou fazendo. Amém? Cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Ok. Estou ensinando neste fim de semana sobre transformação. O que significa? Ser mudado. Ser mudado completamente. E a Bíblia está dizendo, não vos conformem com este mundo, mas sejam transformados, mudados inteiramente pela renovação da sua mente. Se nós quisermos realmente que nossas vidas mudem, temos de mudar a nossa mente sobre a maneira que olhamos e pensamos sobre as coisas. Bem, a maior transformação, eu acredito, é aquela que Deus faz em nós e como Ele nos muda do que éramos quando começamos para o que Ele quer que nós sejamos. E é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece instantaneamente, sabe? Isso acontece durante um período de tempo. E se você quiser desfrutar da sua jornada com Deus, então você vai ter que ser paciente e perceber que, embora ainda não esteja onde você precisa estar, Deus não está bravo com você sobre isso. Ele te ama em cada passo do seu caminho